Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós ficamos felizes, amados, porque quando nós vemos o Deus agir, porque muitas vezes nós oramos e deixamos Deus agir. E no tempo certo Ele age em nossas vidas. E assim tem feito a Missão Vivos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vemos que o Senhor está sempre abrindo portas para nós. E eu tenho certeza que Ele vai continuar agindo. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos estar meditando aqui um pouquinho nessa noite. Em Jeremias 18, capítulo 18. O livro de Jeremias, capítulo 18, os versículos de 1 a 6. Que diz: O Senhor Deus me disse: desce até a casa onde faz potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém? Podeis assentar, amados. Senhor, nessa noite, ó Pai, fala em nossos corações, para a glória do Teu nome, Jesus. Aqui nós começamos, quando lemos essa palavra de Jeremias, o Senhor Deus, Ele pediu a Jeremias que ele descesse até aonde o oleiro fazia vasos. E aí nós podemos ver que Jeremias ele obedeceu à voz do Senhor e foi. E lá, neste lugar, era onde o Senhor tinha uma mensagem para Jeremias. E analisando, amados, essa palavra, meditando nessa palavra, nessa tarde, nós podemos ver que o Senhor escolheu justamente o barro para falar. Muitas vezes poderia ser outro tipo de material, poderia ser, mas o Senhor escolheu o barro, sabe por quê? O barro ele é maleável. Você pega nele, você pode fazer várias coisas. E Jeremias ele começou a observar aquele barro sendo amassado, e aí a partir daí começou a construir, a fazer então o vaso. E muitas vezes você pode perguntar, mas por que justamente Deus levou Jeremias àquele lugar? Tinha que ser justamente o barro que Jeremias teria que ver. Sabe por quê? A pedra, ela não é maleável. Como que a gente faz algo da pedra? Você precisa dar muitas pancadas na pedra. Você precisa bater muito material para fazer alguma coisa da pedra. Mas Deus queria mostrar para Jeremias justamente o barro que era maleável. E nós, colocando nossas vidas, nós temos que ser um barro. Porque a pedra muitas vezes esquece de perdoar. Um coração de pedra muitas vezes esquece de deixar Deus agir. Um coração de pedra geralmente esquece de fazer a vontade de Deus. E quando você põe nas mãos de Deus o seu coração e deixa Deus fazer aquilo que Ele quer, você torna-se um barro na mão do oleiro. Você começa a deixar Deus agir. E o mais interessante que Jeremias continuou a ver o que o olheiro estava fazendo. E ele percebeu que quando o vaso não ficava em forma perfeita, o que o olheiro fazia? Ele pegava, jogava aquele vaso fora? Não. Ele não pegava o vaso e jogava fora. O olheiro pegava aquele vaso, quebrava novamente e começava a amassar, para tornar-se o vaso perfeito. Ele começou a observar isso, porque ele não jogava fora aquele vaso. Você já imaginou se Deus começasse a jogar fora aqueles que não obedecem? Você já imaginou se Deus
quando começasse a nos moldar e nós não ficássemos perfeito como é o desejo de Deus e Ele nos jogasse fora, amados, praticamente ia ter poucos. Mas o Senhor torna a pegar-nos. Ele torna a nos pegar e a nos amassar. E muitas vezes nós não entendemos, mas Deus, por que tanta prova, meu Deus? Por que novamente essa dor, esse sofrimento? Por que novamente isso? Porque nós não estamos perfeitos ainda, amados. Nós não somos vasos perfeitos. O Senhor nos olha e Ele vê que nós precisamos ainda ser amassados. Nós precisamos ainda ser queimados para que nós tornamos varões perfeitos nas mãos do Senhor. E nós, às vezes, não compreendemos isso. E Jeremias, ele observou, ele obedeceu a Deus e começou a observar que aqueles vasos não eram vasos jogados fora. E o Senhor quer nos perfeito. Ele não nos joga fora. Ele quer nos perfeito para a glória dele. E exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele nos amassa. Ele muitas vezes permite que algo aconteça, mas para a glória dele. Porque o Senhor quer nos usar conforme a vontade dele, conforme aquilo que agrada ao Senhor. Nós temos que ser quebrado mesmo. Nós temos que muitas vezes voltar quando nós achamos que já estamos bem. Não, agora estou com Deus, agora o Senhor percebe que não está bem ainda. E nós voltamos a ser quebrados. Mas para a glória do Senhor Jesus. E uma das condições de nós começarmos a ser um vaso perfeito é a purificação. Nós temos que buscar de Deus a purificação dos nossos pecados. Nós temos que buscar do Senhor. Nós deixamos a nossa natureza humana, aquilo que nos condiciona a pecar, aquilo que nos condiciona a viver em pecado, nós temos que abandonar. É aí que começa. Aí você começa a ser formado. É quando você começa a não aceitar a natureza da carne. Em Gálatas 5, versículo 19 diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciumeiras, o excesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. É muito pecado, né, amado? É muita coisa que a gente tem que se lavar. É muita coisa que nós temos que abandonar. Porque a natureza humana busca essas coisas. Quando nós achamos que estamos firmes, o inimigo vem e implanta em nosso coração para desagradar a Deus. E nós queremos ser um vaso perfeito. Nós queremos ser um vaso santificado, mas temos que nos purificar diante de Deus. Temos que viver em obediência ao Senhor. E Deus não quer que vivemos em pecado. O Senhor não quer que nós deixamos que a nossa natureza humana nos domine, porque nós temos que ter o domínio próprio. Deus não quer que vivemos em farras e bebedeiras. Não é isso que agrada a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o templo do Espírito Santo de Deus tem que ser puro, purificado. E nós, amados, quando nós nos tornamos vaso, o nosso conteúdo, nós temos que ser cheio da palavra de Deus. A partir do momento que você já é um vaso perfeito, você tem que se encher, se esvaziar de si mesmo, esvaziar dessas coisas do mundo. Em 1 Coríntios 10, 23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Tudo está aqui, neste mundo. Você é livre. Deus não aprisiona ninguém. O mais interessante é que Deus deixa-nos a liberdade de escolha. Deus não obriga ninguém a seguir. Ele deixa um livre-arbítrio para você. Você vai escolher o que é bom, o que é ruim. Você tem essa escolha. E para você ser um vaso com conteúdo cheio,
um vaso cheio do poder de Deus, você vai ter que se esvaziar dessas coisas. Você vai ter que escolher se você quer servir a Deus ou se você quer servir este mundo. É uma escolha, é nossa essa escolha, é minha essa escolha, é sua essa escolha. Não dá para servir os dois. A Bíblia diz que não dá para servir dois senhores. Se eu quero ser um vaso cheio da graça de Deus, perfeito, a ponto de não ser mais amassado, a ponto de não precisar mais ser quebrado, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que me encher das coisas que é de Deus, as coisas que é do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz ainda em Gálatas 5, 22, que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quantas vezes perdemos a calma, amados? Quantas vezes nós não temos o domínio próprio? Quantas vezes somos dominados por uma ira? E quantas vezes nos deixamos o nosso vaso se encher disso? E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nos esvaziamos dessas coisas. O Senhor quer que deixemos essas coisas e nos enchemos da Tua graça, enchemos do Teu Espírito Santo. Nos esvaziamos disso, porque é isso que Ele quer. Foi isso que Ele mostrou para Jeremias naquele dia. Essa palavra que Ele queria mostrar para Jeremias, que ele podia fazer um vaso puro, um vaso transformado, que ele estava nas mãos dele. O nosso Deus é assim. E nós temos que deixar que o fruto do Espírito nos enche. O amor verdadeiro de Deus, o domínio próprio, a alegria. É isso que o Senhor quer. Enchermos completamente de Deus. Enchermos a ponto, amados, de ser um vaso útil a Deus. Sermos um vaso útil, não ser só aquele vaso que receptores, mas um recipiente cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, que guarda a palavra de Deus, que quando chega a um ponto de transbordar, o recipiente cheio de transbordar, e quando você se transborda deste amor, você começa a se preocupar com as pessoas que estão próximas a você. Você começa a se preocupar com vidas. Você quer que outras vidas alcancem a misericórdia do Senhor. Você agora já está cheio do poder de Deus. Você agora já está cheio da manifestação do Senhor, mas não quer isso só para você? Eu não quero isso só para mim, eu quero isso para meu filho, eu quero isso para o meu marido, eu quero isso para o meu vizinho. Eu não quero isso só para mim, sabe por quê, amados? Porque nós somos vasos cheios e já está transbordando. O vaso já está transbordando da graça de Deus. É isso, quando nós deixamos Deus agir, e aí nós começamos a pregar, a falar do amor de Deus para o meu vizinho, a ser testemunho dentro da minha própria casa, e aí começa a transbordar de uma tal forma que as pessoas começam a notar. Você começa a pregar e começa a cumprir o que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Que é todo mundo? Muitas vezes nós imaginamos que nós temos que ir lá para a China, que temos que ir para outros lugares bem distantes, mas esquecemos de dentro da casa. Esquecemos do próprio de dentro da casa, que precisa da tua palavra, porque você já é um vaso cheio, precisa ser transbordado, e quando você transborda, você lembra do seu filho, você quer seu marido, você quer sua esposa na presença de Deus, você quer sua mãe. O vaso começa a ser tão transbordado que os vizinhos também, você já quer que ele também sinta o amor de Deus com você. É assim que é o vaso cheio. Nós temos que ser, amados,
recipientes na mão de Deus, cheios, sedentos por vidas, sedento por almas. Quantas vidas padecem neste mundo, quantas notícias tristes aqui dentro da nossa cidade, não precisa ir muito longe. Durante as semanas você começa a colecionar notícias tristes, de muitas vezes de vidas que não foi alcançada, de vidas que não teve oportunidades, ou que teve, mas se perdeu. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ser testemunhas do Senhor. Temos que arder dentro do nosso coração o desejo de ter vidas para Cristo. De sentir essa necessidade. Aí sim, nós começamos a ser um vaso transbordante. Um vaso que começa a jorrar. Foi isso que o Senhor falou para Jeremias. E ainda ele diz, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do olheiro, sou eu, o Senhor, que está falando. Quando nós estamos na mão de Deus, amados, glória seja dada por isso, glória seja o nome do Senhor por isso. Melhor estar nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, quando passamos por certas dificuldades, nós começamos a questionar com Deus, mas você está nas mãos de Deus. Talvez você está precisando passar por isso. Talvez é o momento de você se encher da graça de Deus. Assim como o povo de Israel, o Senhor estava falando que eles estavam nas mãos dele como barro nas mãos do olheiro. Ele estava nas mãos do Senhor Jesus. E quando nós somos um barro, um vaso, nas mãos do Senhor, e para Deus fazer o milagre que tanto nós precisamos, que tanto nós clamamos dia e noite, buscamos e queremos, nós precisamos estar disponíveis para Deus. Nós temos que estar disponível para o Senhor Jesus. Não adianta nós queremos só a bênção. Não adianta nós querermos só ser usados por Deus, mas não está disponível para Deus. Não está disponível para o Senhor. Quando aquela viúva, lá em 2 Reis, que Elias perguntou para ela começou a ser abençoada, ele falou assim, vá, pede seus vizinhos todos os vasos, que o Senhor ia fazer milagre na vida daquela viúva. Mas para isso, ela precisava de vasos disponíveis para ser cheio de azeite. Ela precisava de vasos e ela saiu aos seus vizinhos pedindo vasos para ser cheio de azeite. E assim é nós. Se nós queremos um milagre, nós temos que ser vasos disponíveis na mão do Senhor. Nós temos que estar disponíveis nas mãos de Deus para termos o nosso milagre. E que o nosso milagre, amados, seja vidas. Que o nosso milagre seja a salvação da minha família. Que o nosso milagre seja a salvação do meu vizinho, da minha casa. Porque queremos muitos milagres, mas são milagres geralmente que beneficiam a mim. Mas esquecemos do amor de Deus. Esquecemos disso. E como que eu quero ser abençoado por Deus, se o amor de Deus em minha vida não é tão grande? Porque eu preciso ser abençoado por Deus, eu quero estar disponível, eu tenho que ser um vaso disponível para acontecer um milagre, mas primeiro tem que ser a mim primeiro, a bênção tem que ser minha primeiro. Nós temos que fazer e aprender a fazer a vontade de Deus. Nós temos que ser um vaso nas mãos do olheiro. Nós temos que ser um vaso abençoado por Deus. Ser útil a Deus. Ter um conteúdo, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia e começar a transbordar. E começar a convidar pessoas. Quando nós ganhamos um presente, a primeira coisa que a gente quer fazer é mostrar, claro. Se for aquilo que você sonhou, então, é assim.
quando o nosso presente maior é a salvação. Por que não mostrar para as pessoas aquilo que você ganhou de Deus? Por que não mostrar às outras pessoas que vidas também alcancem essa misericórdia? Que vidas alcance a graça do Senhor. Ainda o Senhor diz, mas assim como o barro está nas mãos do olheiro, sou eu. Assim como o barro está nas mãos do olheiro, sou eu. O Senhor Jesus que está falando. O Senhor está falando nessa noite, amados. Nós temos que começar a meditar. Nós começamos como criança a tomar leite, mas depois a gente tem que começar a comer coisas mais grossas, engrossar o mingau. Depois a gente tem que começar a introduzir algo salgado. E aí vai. E nós estamos assim também. Nós temos que começar a comer coisas mais que nos sustentam, para podermos criar coragem e criar coragem para obedecer o ídolo de Deus. E que nossas vidas possam estar sedentas por alma. Quando eu vejo notícias, eu não sou muito de assistir televisão. Eu não tenho tempo, na realidade. Mas que eu vejo, às vezes, uma chamada de notícias tristes. Eu fico imaginando quantas pessoas estão perecendo. Quantas vidas estão perecendo. E nós, sem fazer nada, no nosso cantinho, no nosso aconchego. Quantas vidas. E até quando nós vamos estar assim? Até quando? Nós temos que ser um vaso de barro. Nós temos que ser amassado mesmo, porque temos que voltar novamente para a mão do olheiro. Nós temos que voltar novamente nas mãos do olheiro para ser amassado novamente, para poder criar amor pelas pessoas, amor por Deus, amor pelas vidas. Este é o nosso tempo. É o tempo que o Senhor colocou. Você teve a oportunidade, amados, glória seja dada ao nome do Senhor, de ouvir a palavra. Já ouviu várias vezes. Nessa noite o Senhor quer corações sedentos. O Senhor procura pessoas que estão disponíveis a Ele. O Senhor procura pessoas que queiram falar, não, Senhor, estou aqui. Me capacita. Porque o Senhor capacita. Desde que você fala, eu quero, Senhor. Eu estou disponível, Senhor. Como aquela viúva que saiu catando todos os vasos para encher de azeite. Aqui está o vaso, me enche. E Ele vai encher. Ele vai encher-nos. Porque o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor capacita, Ele escolhe e capacita aqueles que é escolhido. Não pense você, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, que nada. Deus capacita e Deus quer você. Deus quer você, é você que é o capacitado por Deus, é você que o Senhor quer nessa noite. E que nessa noite nós colocamos como vaso nas mãos do olheiro. Como vaso sedento, Senhor, me enche da Tua graça, me faz a ponto de transbordar, Senhor, porque eu quero ver vidas restauradas, Senhor. Eu quero ver vidas transformadas, Senhor. Me usa, meu Deus. É isso que o Senhor quer. Nessa noite, amados, que você possa pensar, eu sou útil, sim. Não vai nessa conversa que o inimigo põe na mente sua. O inimigo que gosta de nos humilhar. Quando fala para fazer alguma coisa, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu tenho vergonha. Um dia eu falei para meu filho, eu li para ele sobre essas pessoas, ele falava, mas eu tenho muita vergonha. Eu sou muito tímido. E um dia eu peguei a Bíblia e falei assim, meu filho, eu vou ler aqui uma coisa para você. Você é pequeno, mas você vai entender que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está na Bíblia. Aí ele falou, é verdade? Falei, é verdade. Os tímidos não, Deus quer. Porque o Senhor capacita, mas nós temos que abrir nossos corações para isso. Muitas vezes nós nem pedimos para Deus, Senhor, tira essa timidez, meu Deus. Tira isso de mim, meu Deus. Temos coragem. E aí um dia ele falou, não, mãe, eu agora não tenho mais vergonha. Eu agora me chamar, eu vou. E ele começou a tomar atitude. Era uma criança, na época ele não tinha nem 5 anos.
E ele começou a tomar atitude. E é assim, amados, muitas vezes tem que ter alguém que puxa a nossa orelha. Tem que ter alguém que nos dá um beliscão para nos despertar. E nessa noite, você é o escolhido de Deus. Você, não importa a sua idade, não importa o que você faz, o que você é. Você é o escolhido de Deus, é vaso que o Senhor quer usar. É vaso que o Senhor quer usar. Basta estar disponível para Ele. Basta estar disponível. Ele vai te usar. De repente você vai ver falando para o seu vizinho, pregando para o seu vizinho, pregando no seu trabalho. De repente você vai você nem vai se reconhecer. Porque é você que o Senhor escolheu. É você que o Senhor quer. É você que o Senhor quer que use nessa noite. Que o Senhor abençoe você cada vez mais. E pense nisso. Eu quero estar disponível nas mãos do Senhor. Eu quero ser vaso disponível nas mãos de Deus. Eu quero transbordar a ponto de ver vidas. A ponto de ver vidas. E se for preciso, meu Deus, me volta novamente para as mãos do olheiro. Me quebra novamente, meu Deus. Para me tornar um vaso perfeito. E quantas vezes for necessário, nós voltamos para as mãos do olheiro. Quantas e quantas vezes for necessário, voltaremos para as mãos do olheiro, porque Deus quer que nós alcançamos a perfeição, e a perfeição é o Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe você nessa noite. Vivos, o nosso Deus. Vivos na Rádio Vida.